com o Balanço Esportivo, o programa do futebol carioca aqui na CNT, e debatendo hoje a eleição presidencial do Flamengo. Destaque por aí esse domingo aqui na CNT, porque a bola não rolou hoje, né? Na verdade, a gente está dando esse espaço, então, para que você, sócio do Flamengo, possa conhecer as propostas dos seus candidatos. No primeiro bloco, cada um fez pergunta entre si. Agora, os nossos comentaristas efetivos aqui do programa vão fazer pergunta aqui para os candidatos. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, Edilson. Boa noite. Boa noite a você que está em casa. Eu fiquei ouvindo atentamente e eu acho que vocês estão muito unidos. Na minha opinião, olha bem o que eu vou dizer aqui, na minha opinião, a eleição só será vencida por um de vocês se houver uma coisa chamada união. E pelo que eu vi na resposta de cada um de vocês, essa união existe. Existe, cada um de nós temos um pouco de vaidade. Então, a presidente, por exemplo, ela tem o apoio todo do esporte olímpico. Esporte amador, de um modo geral. O Jorge falou do futebol. Não é? O Ronaldo abriu com que nós vamos investir forte no futebol amador. O futebol amador não é Flamengo. O Flamengo chama-se... O Flamengo tinha que mudar, era Flamengo Futebol Clube, porque sem o futebol vocês não vão a lugar nenhum. Essa que é a realidade. Eu vou me dirigir principalmente ao Jorge com relação ao futebol, onde ele, que é o carro-chefe do Flamengo, isso é indiscutível, não é o carro-chefe. Ô Jorge, você está satisfeito, por exemplo, com essa atual comissão técnica? O Flamengo hoje lutando para não cair. Você sendo eleito presidente do Flamengo, você pretende uma vida nova para o futebol do Flamengo? Eu não digo contratação, porque pode até pintar, mas comissão técnica, você pretende fazer alguma coisa nova, desde baixo até em cima? Ronaldo, você falou bem, é o modelo, né? Esse modelo eu já acho ultrapassado. Você recebe um treinador e agregado ao treinador vem 5, 6 da comissão técnica. Aquele valor que é pago ao treinador, ele duplica, porque tem a comissão técnica. Eu penso, logicamente, que nós temos que racionalizar essa questão. Nós temos que criar no nosso futebol, no futebol do Flamengo, não só atletas, mas também como profissionais da área. Nós temos que criar dentro do clube treinadores de goleiros, preparadores físicos. Temos que buscar no mercado bons médicos, fisioterapeutas que tenham e adquiram identidade do Flamengo. Porque não é cabível que um treinador... Será que lá no Flamengo nós não temos bons profissionais? Já temos, mas podemos fazê-los melhor ainda. E acabar com essa história de que o pessoal vem de fora e traz uma comissão técnica enorme, nós pagamos um absurdo, e para demitir um treinador, nós temos que arcar com a despesa de toda a comissão técnica. Então, esse modelo está ultrapassado. Nós temos que mudar isso dessa forma. Bom dia, Luiz. Uma pergunta, então. Boa noite. Boa noite, Edilson. Uma pergunta para os candidatos. Boa noite, Edilson. Escolher um candidato, né? Boa noite aos candidatos a presidente do Flamengo. Minha pergunta vai para o Valim Vasconcelos. Ô, Valim, todos os presidentes que passaram pelo Flamengo, inclusive o atual presidente que está no cargo, todo mundo sempre falou, estádio do Flamengo. Eu queria saber o seguinte, se você for eleito, você vai brigar para ter um estádio no Flamengo? Porque o Flamengo é o clube de maior torcida no país e não tem estádio. Joga no Maracanã, joga de favor no Engenhão, joga na Ilha, joga em Bangu. E o Flamengo vai ter um estádio, o Corinthians tem um estádio. O Flamengo, se caso você venha a ser eleito, você vai brigar para o Flamengo ter um estádio na Gávea ou em outro lugar qualquer? Não, isso faz parte do nosso programa. Nossa meta é o Maracanã. O governo do Estado vai fazer o edital de licitação, enfim, audiência pública para a licitação do Maracanã em breve. A gente não concorda com os termos. Por que os clubes não podem participar? Por que tem que ser iniciativa privada e não os clubes estarem participando no início dessa licitação? Tem que ver como é que vem o Maracanã. É a nossa prioridade. Agora, se o Maracanã não vier, vamos ter que partir para outro estádio. Não vamos jogar no Maracanã. Ou é bom para o Flamengo, ou vamos partir para um estádio. A gente fez uma estimativa em torno de 400 a 450 milhões de reais. Sem o terreno, dá para a gente construir um estádio. Não é um valor impossível de se alcançar, com iniciativa privada, com naming rights, dá para se fazer um estádio. E com a torcida, com 39 milhões, né, de torcedores, é perfeitamente possível fazer qualquer tipo de coisa. E o estádio não vai ser diferente. Então, Valdir, respondendo a sua pergunta, vamos ter um estádio sim.
Jorge Nunes, boa noite, Jorge. Tudo Boa bem? noite. Boa noite aos candidatos. E eu acho que vocês são muito comportadinhos, muito educados. Eu sou da eleição do Flamengo, porrada comia, torcida invadia, negada vinha com bandeira. Era uma confusão. Parabéns pela educação de vocês. E ao Gonlewski. Gonlewski, eu estou na mesma linha de pensamento do Ronaldo. Eu acho que vocês, primeiro, vocês pensam quase que da mesma maneira. Né? Lógico que todos são rubro-negros, mas pensam quase que da mesma forma. Não há uma diferença. Não há uma guerra, não há uma adversário, não existe um adversário. Eu pensando igual a ele, eu digo, malandro no morro com baralho na mão não perde o jogo. O que é o que eu quero dizer? Que a Patrícia está lá dentro, a administração está na mão dela. Ela conhece os associados, ela conhece o clube, ela sabe onde pode atingir, onde ela não pode atingir. Pelo menos é o meu pensamento, cá do lado de fora. Não sei como é que está lá dentro, até estava conversando com o Lísias. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não era melhor uma unificação entre vocês? Vamos resolver aqui. Quem é que vai ser o verdadeiro candidato? Não sei se agora, talvez mais para lá, ainda é muito cedo. Mas aí juntar, vamos lá, um candidato só, os outros seriam o sustentáculo da candidatura de uma pessoa para brigar com ela. Se vocês dividirem, eu penso assim, não sei qual é o seu pensamento, se vocês dividirem, perdem para ela. O meu pensamento é muito diferente do seu. Na verdade, em eleições, o eleitor, que é aquele que vai votar, ele sempre imagina que o papel dele tem que ser facilitado. Eu entendo exatamente o contrário. Nós somos candidatos completamente diferentes uns dos outros. Nós temos respeito um pelo outro. Nós vamos conversar sempre, mas cada um de nós tem uma maneira de fazer as coisas, tem um pensamento, tem um programa e tem seguidores, tem adeptos. Nós participamos de grupos políticos dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Estamos aqui colocando as nossas opiniões, o que é muito difícil de se fazer com muita profundidade em qualquer programa de debate. Vocês sabem disso melhor do que eu, vocês são profissionais desse tipo de atividade. Eu, por exemplo, tenho projetos sensacionais para o futebol, mas fui obrigado a falar de esportes olímpicos porque me coube uma tréplica ou uma réplica. Então, na verdade, você que está em casa é que tem que fazer a sua escolha. Você tem que olhar para o Maurício, para o Jorge, para o Valim, para mim, para o Lísias e para a Patrícia e fazer a sua escolha. Qual é o Flamengo que você quer? Entre nos nossos sites, veja o que nós estamos propondo, veja quem são nossos companheiros, veja qual é a nossa vida pregressa dentro do Clube de Regatas do Flamengo, veja o que nós imaginamos para o futebol do Flamengo, para o remo do Flamengo, e aí você vai fazer a sua escolha. Para finalizar, Jorge, o eleitor ele tem que perder essa infeliz, e também eu, às vezes, quando sou eleitor, procuro fazer dessa maneira, porque me facilita, essa infeliz preguiça. Ele tem que começar a escolher. Dentre nós, existe alguém que é melhor. O eleitor tem que fazer essa escolha. Maurício Menezes, boa noite, Maurício. Boa noite, Gilson. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, os candidatos, né? Eu lamentar que a Patrícia tenha vindo. Eu achava que ela seria a primeira a chegar, né? Porque é uma pessoa envolvida em política e tudo. Então, obviamente, ela teria o maior interesse no debate, mas respeitamos a posição dela. Eu queria fazer uma pergunta para o meu xará, para o Maurício, mais específica, porque se fala muito nesse negócio de estádio. O Flamengo não tem estádio, o Flamengo não tem estádio. Bom, o Flamengo tem estádio, tem a maior torcida do Brasil, tem o maior número de títulos, maior título. Não sei se o estádio é uma coisa tão imprescindível assim. Bom, mas vamos lá. É o seguinte, o Flamengo tem o caso do Adriano, agora teve o caso do Ronaldinho. Né? E eu senti que a Patrícia foi muito pressionada no caso dos dois. Na sua avaliação, um caso como o Adriano, chega atrasado, de vez em quando bebe, não sei o quê, blá, blá, blá. Você dá mais importância a um jogador comportado a um jogador que faça gol? Bom, primeiro, no caso do Adriano, eu acho que o Adriano é um ídolo, né? Nos deu um campeonato brasileiro há pouco tempo e merece o respeito de todos nós. Pelo que eu vi, esse contrato do Adriano, até onde eu sei, o contrato do Adriano é 50 mil reais por mês. Né? Então não é nada assim absurdo, mas eu acho que o Adriano devia ter deve estar faltando algum acompanhamento profissional ao Adriano, porque não é possível. Todas as chances são dadas e ele não consegue sair daquela situação. Né? Mas eu teria feito a mesma coisa, eu teria dado essa oportunidade para o Adriano, só que me cercaria de mais cuidados para que o Adriano pudesse, pelo menos, corresponder à confiança que está sendo nele depositada. Bom, o único que não foi perguntado é o Lísias, então eu vou fazer a pergunta para você. A presidente justificou a ausência no programa dizendo que todas as candidaturas não estão homologadas. Você acredita que alguém vai ficar de fora? Olha, isso é uma boa pergunta. O Flamengo é composto pelo ordenamento jurídico. O Flamengo tem um conselho de administração. A eleição no Flamengo ela é regida pelo conselho
de Administração, a Assembleia Geral e no Conselho de Administração, no atual momento, a Comissão Permanente Eleitoral. Esse ordenamento jurídico são compostos por homens capazes de decidir de acordo com o Estatuto do Flamengo. Essa decisão estará no dia 8 de novembro, na plenária do Conselho de Administração. Mas isso não é desculpa para estar presente no debate, porque as candidaturas não estão homologadas, mas elas estão registradas e são candidaturas que estão colocadas a tempo e dando as satisfações à nação rubro-negra e principalmente aos sócios. Né? Então a questão da candidatura não estar homologada não é motivo para participar do debate, nem muito menos dar satisfação aos sócios do Flamengo e propor a discussão Flamengo. Né? Todos que estão aqui têm suas candidaturas devidamente registradas. E o ordenamento jurídico do Flamengo hoje tem competência e é legítimo para que no dia 8, a plenária do Conselho de Administração tome a sua decisão do futuro do Flamengo. Ok, nosso programa tem um apoio aqui do Guaraviton, nossos candidatos já tomaram um Guaraviton 0, né? Aliás, beberam bastante, viu, Jorginho? Muito, né? Nossos convidados também aí, né, que vieram acompanhando os candidatos aí, né? Muitas atividades. Muitas atividades, né? Nós também temos o apoio dos Supermercados Guanabara, que está sempre com a gente aqui, né, já há bastante tempo, e também da Inove Tax Express, que tem a solução para você, né? Não perca tempo esperando o táxi, ligue agora para 3176-1553 e peça o seu, ou programe sua corrida, www.inovetaxpress.com.br. Inove Tax Express, sua opção inteligente. Bom, agora são, né, 10 horas e 28 minutos, nós agradecemos a sua audiência e voltamos já já, onde cada candidato vai poder fazer pergunta para outro candidato. A pergunta é entre eles. Nós voltamos já já. Fique aí.